sabe-se pouco a respeito do autor desse evangelho, mas comumente ele é associado a João Marcos. João Marcos era de uma família temente a Deus, era de uma família cristã já em Jerusalém. Ele foi adjudante, substituto de Paulo e Barnabé, ele andou com Pedro, e nós vemos essas coisas mencionadas lá em Atos capítulo 2. É provável que a casa dele fosse um centro de reunião dos cristãos em Jerusalém. Isso também em Atos 12 vai nos dizer que a primeira casa que Pedro procura quando ele sai da prisão, no capítulo 12, é a casa de Marcos. Provavelmente também fosse parente de Pedro. Ele era um jovem dedicado às missões, ele é levado junto com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária a Chipre, depois Perge, mas ele não prossegue até o final da viagem. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele desiste. Atos 13 nos relata isso. Ele amadurece no decorrer da sua caminhada de fé, e anos mais tarde, Paulo, que na segunda viagem missionária diz: não vou de jeito nenhum levar Marcos junto com a gente. Agora Paulo disse: ele me é importante, tomara que ele chegue a tempo aqui. Terceira coisa, ele foi discípulo de Pedro e foi amigo de Paulo. Depois de Atos 15, Marcos desaparece da narrativa. Ele só volta a ser citado 10 anos mais tarde, justamente por Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10, quando Paulo diz que ele está com ele lá em Roma no tempo em que Paulo está preso. Paulo diz que ele é útil para o ministério. Essa caminhada dele, de alguém que se empolga com a missão e por alguma razão desiste, mas tem uma retomada, talvez seja já um exemplo para nós bastante bonito, de que a nossa caminhada de fé, mesmo que ela tenha momentos baixos, sempre é possível que a gente retome a nossa caminhada. O Evangelho deve ter sido escrito em Roma. Os destinatários dele, portanto, seriam os cristãos que estão naquela cidade. Roma é a capital do império, para onde grande multidão sempre corria. E agora tem uma figura nova, nós não falamos disso ainda, mas que aparecem nos evangelhos, que são os gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus de nascimento, e portanto é um grupo vasto dentro desse império romano, e esses estão se convertendo em Roma. E o Evangelho de Marcos, ele é escrito para esse público. A gente depreende isso, por exemplo, quando Marcos omite informações que há nos outros evangelhos, mas que não tem muito significado para quem não está inserido dentro da religião judaica. Ele não fala da genealogia de Jesus, ele não fala de muitos cumprimentos de profecia, ele não dá muito ênfase à lei mosaica, ele não descreve os costumes judaicos, ele não tem uma preocupação com isso. A exceção talvez seja no capítulo 7, onde ele explica como funcionava o ritual de purificação dos judeus. E aí fica claro que os leitores para quem ele está escrevendo são pessoas que não dominam como funciona a religião judaica. Por isso ele precisa explicar isso de uma maneira muito clara. O estilo de Marcos é mais voltado para a mentalidade romana, que não gosta muito de abstrações, de pensamentos filosóficos. Os romanos queriam ação, eles estavam sempre envolvidos com alguma guerra, eles precisam de coisas práticas. A tradição afirma que Pedro pregava aos catecúmenos, aqueles que estavam se preparando, depois da conversão, estavam se preparando para receberem o batismo. Pedro pregava para esses em Roma, e que Marcos agora conserva de forma escrita aquilo que Pedro pregava a esses. Chega-se a dizer, por exemplo, que a mão era de Marcos, é quem escreve, mas a voz no Evangelho era a voz de Pedro. Usando de novo o nosso pequeno resumo para a gente identificar isso, nós vamos ver que
O Evangelho, então, foi escrito entre 55 e 60 em Roma. Ele foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, por isso 55. Foi escrito antes de Nero vir com a mão mais pesada na perseguição, que também martiriza Pedro e Paulo, então por isso 60. O autor Marcos, ou João Marcos, foi discípulo do apóstolo Pedro. O destino da carta são os gentios, os romanos que vão se convertendo. No Evangelho de Marcos, Jesus é o Filho de Deus, e numa visão geral ele usa uma linguagem simples. Ele usa poucas coisas do Antigo Testamento, não tem muitas expressões em aramaico, tem um segredo messiânico que Jesus, depois de milagres, diz: não contem isso para ninguém. Ele salienta a natureza humana de Jesus, usa latim com muita naturalidade e destaca Pedro. Pedro aparece com mais destaque que os outros discípulos no Evangelho de Marcos, e ele enfoca a ação. O propósito geral desse Evangelho, então, é que ele quer firmar na fé os cristãos gentios que estão em Roma. Não foi só para isso que o Evangelho foi usado, isso nós já dissemos anteriormente, que ele acaba sendo o primeiro Evangelho escrito e que Mateus e Lucas tiveram acesso a esse material. Por isso, tantos versículos se repetem em um e outro. O Evangelho de Marcos ainda vai nos trazer como estrutura e conteúdo. Primeira coisa, a tentação e batismo de Jesus, capítulo 1, um relato muito breve, dos versículos 1 até 13, nós temos João Batista, o batismo de Jesus, a tentação e o início do ministério dele. Como eu disse antes, Marcos, ele tem urgência na ação. O ministério de Jesus começa na Galileia, segundo ponto, do capítulo 1, versículo 14 até o 5. Nesse bloco a gente tem os discípulos sendo chamados, assim como nos outros evangelhos, a curas e há parábolas nisso. O terceiro ponto é o ministério de Jesus em outros lugares. A partir do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 30, Jesus ele vai para Nazaré, sua terra, não é bem recebido lá. Ele se retira e vai para o deserto. Ele vai para Tiro e Sidom, que são cidades que não estão dentro dos limites de Israel. Ainda há o relato sobre Jesus andando sobre as águas e a multiplicação de pães. Quarta parte, agora nós entramos já na paixão, a partir do capítulo 8. Jesus anuncia sua morte, acontece a transfiguração, a entrada em Jerusalém, morte e ressurreição de Jesus, o envio dos discípulos e a ascensão. A estrutura do Evangelho ela é bastante breve, como vocês podem ver também na projeção, os relatos que Marcos vai nos trazendo a respeito da vida de Jesus também apareciam em boa parte nos outros evangelhos, mas Marcos não está preocupado com a festa em Canaã, quando Jesus multiplica, transforma a água em vinho. Ele não está preocupado com Jesus indo nas festas na Judéia, ele não fala da festa dos tabernáculos. Tudo isso é coisa que para Marcos, pensando nos leitores dele, não é importante. Por fim, Marcos é esse evangelho menor, então, que deve ter dado origem aos dois outros. Ele enfoca a ação, é voltado para os romanos. Se ele de fato é aquele que dá origem para os outros evangelhos que foram escritos, aquilo que Pedro pregou em Roma, de fato vai alcançando também outros lugares. E nós continuamos na próxima aula com o Evangelho de Lucas.